Boa noite, irmãos. No dia de hoje, nos encontramos no estudo da mediunidade, no programa 1, módulo 1, Fundamentos ao Estudo da Mediunidade. E no dia de hoje, tocar o tema 3, o método kardeciano de comprovação mediúnica. Vamos estudar, então, a metodologia utilizada por Kardec para analisar e compreender e chegar às conclusões sobre a mediunidade. A doutrina espírita nos traz, muita segurança em todos os sentidos. Muitos em decorrência séria, da postura séria, e com aspecto científico que Allan Kardec e a forma como ele trabalhou para o espiritismo evolucionar, né? Nós sabemos que ele é o codificador da doutrina espírita e que teve um trabalho muito importante para que nós possamos compreender, para que nós possamos estudar de maneira prática e com todo esse conhecimento que foi transferido através de perguntas ao mundo espiritual, né? Vamos então a iniciar esse estudo do dia de hoje, né? Com um pequeno vídeo do filme Kardec na primeira versão. Nesse vídeo nós vamos ver como Kardec analisou os fenômenos mediúnicos, qual foi o tipo de critério que ele usou para que ele pudesse codificar a doutrina espírita. Então, esse vídeo é muito interessante. Então, vou pedir para vocês prestarem atenção para que nós possamos, a partir daí, refletir, né, sobre as ponderações e critérios utilizados por Kardec na análise dos fenômenos mediúnicos. Então, vamos dar início ao vídeo agora. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. As coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plene Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica.
Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nestas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Eram sérias essas reuniões, que se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas,
e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Bom, nós conseguimos perceber, né, de uma maneira clara o critério e também toda a seriedade que Kardec utilizou para codificar a doutrina. Vocês poderam ver aí que o processo dessas reuniões, nele não se fazia mais perguntas fúteis. Não se tratava de algo para brincar, não era para curiosidade, né? As perguntas já eram sérias, né? As pessoas eram sérias, tratava-se de cientistas, filósofos, tinha matemáticos, né? E todos eles auxiliavam, de certa maneira, Kardec na confecção das perguntas que seriam necessárias exatamente para as respostas que hoje nós conhecemos no Livro dos Espíritos. Né? Sabemos que nesse livro contém todas essas perguntas que foram feitas pelo Allan Kardec, né, como eu falei agora há pouco, com auxílio de todos esses cientistas, filósofos, esses matemáticos, enfim, todas essas pessoas sérias que estavam participando daquelas reuniões, né? Bom, nós não estamos estudando a biografia de Kardec, né? O estudo é a respeito da vida dele, pode ser encontrado, né, no EJE, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos pegando essa parte para podermos entender qual foi o método de comprovação mediúnica que ele utilizou, né? Então, Kardec, ele também foi preparado durante toda a sua existência, e quando ele conheceu a existência da espiritualidade, ele já tinha 50 anos, né? Quer dizer, ele já era um professor, já tinha todo um caráter, toda uma personalidade, assim como experiência intelectual também, né? E tudo voltado à ciência. Ele tinha uma análise de observação sem entendimentos e conclusões precipitadas, como deve ser e como é um homem de ciência, né? Porque ele também precisou de examinar os fenômenos com critério e não com julgamento. Então, vejam que a espiritualidade é tão perfeita que ela preparou o Kardec 50 anos para que ele pudesse desenvolver a sua personalidade, né, com todo o conhecimento que ele precisava ter para que ao tomar a ciência dos fenômenos, ele estivesse pronto para examiná-los, não, de uma forma correta e apropriada. Com isso, de fato, a doutrina pudesse ser codificada, né? Então, vejam nesse slide aqui, temos que Allan Kardec usou o método experimental na investigação dos fatos espíritas. Ele usou esse método, né, que significa, esse método significa onde ele olhava, ele observava, analisava e só posteriormente ele concluía o que de fato tinha observado nos fenômenos, né? Pois, como apreciamos nesse vídeo que a gente viu agora há pouco, ele era muito cuidadoso, né? Quer dizer, ele não estabelecia ideias preconcebidas, né? Ele olhava, ele analisava, comparava e finalmente concluía. Temos que ter em conta que como vimos no vídeo, Kardec não saía considerando como verdade qualquer coisa que os espíritos falassem, pois ele sabia que os espíritos poderiam ser mais
ou menos evoluídos, e que eles individualmente não falavam em nome de toda a espiritualidade, né? É sim em nome próprio, né? Com opinião pessoal. Então, Kardec utilizou a universalidade das mensagens, de modo que a mesma mensagem ela era trazida para diversos médios, né? Ele repetia as mesmas perguntas e essa mensagem de resposta era analisada, né? Médiuns que não se conheciam, que moravam em diferentes cidades, e quando ele analisava e comparava cada resposta, tinha o mesmo fundo, né? A resposta era a mesma, né? A mensagem era a mesma. Então, ele considerava aquilo como verdade, porque aí ele percebia que só assim ele poderia ter confiança naquilo que ele colocaria. Ele até comentou no vídeo, né? Ele comparava as respostas às perguntas que ele fazia com 10 médiuns diferentes, né? E como mencionei agora há pouco, esses médiuns, eles não moravam na mesma cidade, sequer se conheciam. Então, é assim como ele foi preparando, foi codificando todas essas mensagens para ele chegar à conclusão final, que era a veracidade da comunicabilidade, assim como da informação que nessa comunicabilidade se dava. Aqui no segundo parágrafo, nós temos que Kardec não era um médium, né? Ele fazia uso da intuição na investigação dos fatos espíritas. Então, ele não era realmente um médium ostensivo, né? Ou um médium de psicografia ou de psicofonia. Ele era apenas intuitivo. E, bom, é claro, ele era induzido, né, inspirado pela espiritualidade, como todos nós somos quando trabalhamos mediunicamente, né? Então, o trabalho de análise, de estudo, de codificação foi dele. Kardec trabalhou muito, e o método racional intuitivo de comprovação mediúnica, ele existe, né? Ele utilizou vários métodos dentro da ciência, como o indutivo e o dedutivo, né? Aqui nós vamos ver no próximo slide, né? Como Allan Kardec construiu o edifício doutrinário do Espiritismo, ensinando que a investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos seguem 2 fundamentos: razão, tal como ensina a ciência, e bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração. Então, no método indutivo, era aquele que Kardec examinava primeiramente várias situações e chegava à conclusão depois da análise e comparação dos vários fatos. Agora, o método dedutivo, ele utilizou também, mas ele um pouco diferente, né? Ele é um pouco diferente. Esse método dedutivo, ele também é um método científico e ele se faz a partir de uma ideia preconcebida. Quer dizer, já se tem a ideia, né? A ideia de uma análise. Então, diante daquela ideia, a gente faz uma suposição e aí vai para a investigação, né? Fazendo essa suposição, se investiga baseado nessa suposição, né? Para comprovar ou não aquela ideia preconcebida. Então, na doutrina predominou esse método indutivo, né? Onde ele não tinha ideias preconcebidas. Primeiro ele examinava os fatos, depois ele concluía, né?
nós pudimos ver agora há pouco, né, como ele realizava os trabalhos, ele participava das reuniões mediúnicas, ele tomava nota, logo ele ia numa outra sessão, numa outra cidade e fazia as mesmas perguntas que ele tinha elaborado e já tinha respostas e as comparava, né? Então, esse método dedutivo também foi utilizado dentro de uma análise científica, né? Que esses ambos métodos podem ser sim utilizados para um estudo, né? E Kardec utilizou os dois dentro da codificação, mas esse método que ele mais utilizou foi o dedutivo mesmo, tá? Ele não tinha, deixa claro ali no vídeo que ele não tinha ideias pré-concebidas, né? Quer dizer, ele deixava, como se diz comumente, ele deixava rolar primeiro, aí ele ficava observando, anotando, perguntando, depois ele comparava, ele depois analisava e aí concluía, né? Então, vamos passar o seguinte agora. Allan Kardec usou do método experimental na investigação dos fatos espíritas. Hippolyte Léon Denis Rivail nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Completa seus estudos em Yverdon, na cidade suíça, sendo discípulo do professor Pestalozzi. Concluídos seus estudos, ele fixa residência em Paris, né? Bom, é interessante colocar aqui sobre os estudos em Yverdon, né? Sendo inclusive ele é discípulo do professor Pestalozzi, né? Porque Pestalozzi ele inaugurou um novo método de ensino, né? Nós conhecemos hoje em dia que é muito famoso esse Instituto Pestalozzi, né? E justamente é por causa desse professor Pestalozzi, do qual o Kardec foi discípulo, que tem esse nome, essas instituições têm esse nome, né? Na época, esses ensinos eram baseados, né, no amor. Esse professor Pestalozzi tinha esse método de ensino que era baseado no amor, né? No amor a todos aqueles discípulos que ele poderia ter e ensinar com esse amor, com essa dedicação, de uma maneira diferente, né? Sabemos que, bom, nessa época dos 1800, tinha certa rigidez na educação. Então, o Pestalozzi achou por bem ele modificar e ensinar com um novo método, né? Ele colocava o amor sendo uma forma mais adequada e correta de ensinar a humanidade. Então, Kardec cresceu com essa metodologia oferecida no Instituto Yverdon. E isso foi muito importante, né? Esse começo, essa educação que ele recebeu no Instituto do professor Pestalozzi. E ele era brilhante, tanto é que aos 14 ou 15 anos, quando o Pestalozzi precisava ser substituído, era o Kardec que o fazia. Imaginem só, de 14 ou 15 anos, ele já substituía o professor Pestalozzi, né? Bom, recordando que o verdadeiro nome do Allan Kardec era Hippolyte Léon Denis Rivail, né? E que ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec porque obteve informações dos espíritos que trabalharam nas sessões mediúnicas, né, para esses estudos que ele efetuou, que na época dos druidas, muito antes do nascimento de Jesus, séculos antes da era cristã, teria sido um druida e se chamado Allan Kardec.
né? A partir daí ele adota esse nome para a codificação da doutrina, né? E para que não haja também nenhuma confusão com a figura dele, pois ele já tinha, né? Na época, ele já tinha publicado livros como professor e ele queria separar essas personalidades, né? Uma coisa era os estudos que ele fazia referente aos fenômenos mediúnicos e outra coisa, sua profissão, né, que era de professor. Então, os druidas, é muito interessante aqui fazer essa observação, eles eram naquela época grandes sacerdotes e acreditavam na reencarnação. Nessa época dos druidas já se acreditava na reencarnação, na imortalidade da alma, na vida espiritual. Então, realmente é muito interessante também mencionar, né, que atuavam em várias áreas da sociedade, na área da educação, da medicina, da filosofia, inclusive da religião. Eles eram figuras muito importantes naquela época e tinham essas crenças, né? É realmente bem interessante, pois o Kardec, ao codificar a doutrina, ele de qualquer maneira, ele estava preparado, porque ele já acreditava na reencarnação na época druida, antes da época cristã, na continuidade, né? Na existência, na continuidade e na sobrevivência da alma. Ele já acreditava. Então, sabemos que nós, de uma existência para outra, nós levamos todos os nossos conhecimentos, né? Todas as nossas crenças, habilidades, faculdades, enfim, nós levamos conosco. Então, provavelmente, e é por isso que ele foi encarregado em missão de fazer todo esse trabalho de codificação da doutrina espírita, né? Seria, e foi, me parece, muito mais fácil ele continuar esse trabalho, já que ele já tinha essas crenças quando ele foi o druida na encarnação daquela época, né? E ele vai e adota esse mesmo nome como pseudônimo para ele poder fazer os estudos, como eu já falei, dos fenômenos mediúnicos e fazer toda essa codificação na qual ele trabalhou durante muito tempo. Né? É muito, muito, muito interessante. Pois muito bem. Ele passou a observar os fenômenos das mesas que giravam, corriam e saltavam. Havia ali alguma coisa de diferente, inteligente e transcendental que poderia ser a causa dos movimentos. Então, ele foi muito além, porque buscava a causa. Porque a ciência é assim, né? Sempre está procurando demonstrar, está procurando ver realmente o que se passa, né? A ciência busca a causa, qual é a lei que está por trás de determinados fenômenos. Então, ele não era um cientista propriamente dito, mas tinha a veia de cientista. Mas a análise dele já era buscando a causa. Muitas indagações surgiram e, aplicando um método experimental ou racional, Kardec procurava conhecer o fundo, o significado desses fenômenos. Então, ele fez a aplicação do método experimental, a observação cuidadosa, comparação, dedução de consequências, dos efeitos, remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos.
fez a validação do resultado somente quando resolve todas as dificuldades da questão. Isso aqui é muito interessante. O que significa essa validação do resultado somente quando resolve todas as questões? É que Kardec, ele só considerava que uma ideia era real e só a colocava na codificação quando eram respondidos todos os questionamentos, todas as dúvidas, todos os sim, né? Ou seja, resolve, responde, completa todo o quebra-cabeça, então é verdade, né? Ele era muito analítico e chegava até a causa, como disse no slide anterior. Ele era tão inteligente, tão criterioso, que se ele percebesse que havia algo a ser respondido, ele não colocava na codificação. Ele deixava reservado para que novos estudos, novas análises pudessem ser feitas e tivessem a comprovar ou não aquela ideia. Então, o trabalho dele foi bem minucioso. Conclusões. A comunicação com os espíritos provava a existência do mundo invisível ambiente. A comunicação permitia conhecer o estado desse mundo e seus costumes. Então, isso para nós é muito importante, porque isso nos dá segurança no tocante à doutrina espírita, porque nós que estamos estudando a mediunidade, precisamos ter essa segurança. Porque vejam bem, não é à toa que Moisés, durante muito tempo, ele condenou a comunicação com os espíritos, né? E nós sempre estamos escutando isso, né? Sobretudo quando a gente está conversando com alguém que é muito chegado à leitura da Bíblia, muito chegado ao catolicismo, ou então aquelas religiões evangélicas que eles leem muito a Bíblia, né? E levam tal qual está escrita. A interpretação deles é muito diferente, é muito ao pé da letra e cheia de como se diz, informação que leva a pessoa a sentir medo de tal ou qual coisa, né? Como é o fato da comunicabilidade com os espíritos. Bom, naquela época, as pessoas realmente utilizavam a mediunidade para a curiosidade. Quer dizer, hoje em dia também, né? Por aí nós vemos que tem ainda essa prática, mas não como na época do Moisés, né? Naquela época em que eles procuravam os médiuns para saber o futuro, porque naquela época já tinha a prática da mediunidade, como nós já estudamos na primeira aula. Para a resolução dos seus problemas do dia a dia, de uma forma completamente diferente do objetivo para o qual a mediunidade deve ser verdadeiramente utilizada, né? Nós sabemos que a mediunidade é utilizada para a caridade, para a ajuda, né? Essa é a finalidade, esse é o objetivo da mediunidade. Para a caridade e ajuda tanto aos encarnados como aos desencarnados. Então, o contato, o intercâmbio com a espiritualidade não é para essas futilidades. Quando começaram as mesas giratórias também era uma situação de shows, era uma situação de apresentações, de giras, né? Tipo artísticas, né? Mas é que esses fenômenos, eles foram tão, assim, tão falados, tão impactantes, sabe? Mas isso aí foi proposital, por quê? Porque estava querendo se chamar a atenção da humanidade para aquilo, né? Para aqueles fenômenos, para que a humanidade despertasse em curiosidade e fosse
fazer todos aqueles estudos que nós vimos na aula anterior, todos aqueles estudos, fosse colocar todos aqueles cientistas para que se faça a comprovação se aquilo era verdade, se tinha realmente o plano espiritual, se realmente tinha comunicabilidade, se realmente existia a sobrevivência da alma, enfim, tudo aquilo que nós vimos na aula anterior. Então, esses fenômenos aconteceram desse jeito para chamar a atenção da humanidade, para que a doutrina espírita nascesse a partir daquilo. Né? É claro que ele tinha Moisés tinha que evitar, né, esse uso desequilibrado e equivocado da mediunidade. Né? Bom, Kardec sempre buscou a seriedade no uso da mediunidade. Nós podemos apreciar, e outro dia eu até recomendei o filme Kardec, a última versão, né, que está um pouquinho mais elaborada e que nos mostra mais um pouco mais o trabalho que ele fez com os médios, inclusive até mostra desse certo desequilíbrio em certos médios, enfim, é muito interessante. Quem puder ver, eu já vi ele muitas vezes, toda vez que eu vejo eu descubro uma coisa nova. É muito bom. Então, como eu dizia, o Kardec, ele realmente, ele fazia ou ele tinha um critério, uma seriedade, né, no uso da mediunidade. Por isso que ele precisava usar todas as cautelas para que ele fosse colocar aquelas mensagens, aquela comunicabilidade, tudo que ele adquiria na comunicabilidade com os espíritos para que fosse colocado na codificação. Ele tinha o maior cuidado com tudo isso, de comprovar, enfim, de analisar, como nós já falamos. Então, agora, quando nós estudamos, né, como o estamos fazendo agora, nós temos a segurança de que é verdade, de que é real, porque o Kardec teve todo esse cuidado para realizar esta codificação e deixá-la para nós e poder nós estudar com uma base de que é certo, de que é verdade. Né? Temos essa segurança. Não? Então, dentro das conclusões dele, ele percebeu que a comunicação provava realmente a existência do mundo invisível. Né? Claro, existem os espíritos e estão se comunicando, né? Sejam perfeitos, superiores ou imperfeitos, trevosos, não importa isso, qual é o tipo de espírito. O importante é que eles estavam se comunicando, né? E mostrava que era possível a comunicação com eles, com o mundo espiritual. E a comunicação permitia conhecer o estado desse mundo e seus costumes, né? É graças a isso que nós começamos a praticar, a humanidade começou a praticar a mediunidade e fomos recebendo mensagem da espiritualidade e fomos conhecendo o mundo dele, já teve as psicografias mais na frente, já teve toda essa descrição do mundo, das colônias espirituais, do que acontece, enfim, temos todas essas literaturas aí que são muito ricas em conhecimento enquanto ao mundo espiritual, né? Bueno, porque se Kardec teve acesso, né, e oportunidade de conversar com inúmeros espíritos, já sejam medianos, superiores, sofredores, né, suicidas, evoluídos, infelizes, enfim, ele foi buscando informações de cada um deles e todas essas informações presentes nos livros, né? Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ler, se não teve,
oportunidade de ler o Pentateuco, né? Bom, o Evangelho todo mundo tem conhecimento, o Livro dos Espíritos também, mas é importante que vocês médios leiam também o Livro dos Médiuns, leiam o Céu e o Inferno, leiam a Gênesis, inclusive até as obras póstumas. É muito importante, porque assim vocês podem entender muitas das situações que vocês vivem na prática da mediunidade, né? Sabemos que vocês foram logo praticando e não tiveram essa oportunidade de ter essas aulas, às vezes, ou já tiveram e passou muito tempo, e a gente que é espírita e é médium e é um trabalhador espiritual, um trabalhador de assistência espiritual como vocês, é importante que esteja em contínuo estudo. Vocês pensam, não, mas que chato, a vida toda eu vou estudar. É importantíssimo se alimentar de conhecimento. Quanto mais conhecimento houver, melhor prática da mediunidade terá. Então, é importante, embora seja chato, logo vocês vão perceber como a melhoria na prática mediúnica vem. Por quê? Porque já se tem o conhecimento, já se sabe o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, que isso é muito importante no trabalho mediúnico. Como ajudar o colega, como receber o espírito sofredor, inclusive na parte da psicofonia, quando o espírito chega e às vezes maltrata o médium, às vezes se debate, às vezes vem gritando, às vezes vem num estado que é claro, né? Sabemos que por aí tem muito sofredor, tem muito obsessor também, mas um médium que tem conhecimento é o médium que pode chegar a um equilíbrio, tanto emocional como espiritual. E se esse médium consegue esse equilíbrio, então esse médium consegue também equilibrar o espírito que chega, porque é ele que comanda essa psicofonia. Então, e a mesma coisa para o médium dialogador ou doutrinador. É importante ter uma base, ter um conhecimento para poder conversar com o espírito que chega, saber como recebe, o que pode falar, de que jeito vai falar, como é o tom de voz para falar com eles, que argumentos vai utilizar baseados na doutrina para poder chegar ao espírito que vem muitas vezes sem nada de conhecimento, vem com muito ódio, vem com muita sede de vingança, enfim, bem cheio dessas emoções muito negativas. E se eles chegam a uma mesa de trabalho para serem ajudados, e cabe a nós, médios, fazer esse trabalho. Para isso que nós participamos do Centro Espírita, para isso que nós nos comprometimos antes de reencarnar, para sermos trabalhadores espirituais. E para isso, nós temos que nos preparar, né? Então, conhecimento é tudo, né? Então, vamos. Hoje em dia é tão fácil a gente adquirir conhecimento através desse meio que é a internet. Então, no seguinte slide, nós temos Allan Kardec fez uso da intuição na investigação dos fatos espíritas, né? Então, temos impossibilidade de sempre obter respostas satisfatórias, claras e objetivas utilizando apenas um método racional. Definição do inovador método racional intuitivo de investigação do fenômeno mediúnico. Associação de instrumentos científicos de observação, registro e processamento de dados com recursos da intuição. É aquilo que já mencionamos, né? Sempre de forma racional e lógica. Ele observava, comparava
e assim ele ia tendo possibilidades de concluir as suas análises. Ele sempre é muito criterioso. Aqui temos o método racional intuitivo de comprovação mediúnica. Né? Esse método proposto por Kardec para a interpretação dos fenômenos mediúnicos foi aplicado também para classificar e qualificar a faculdade mediúnica. Explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium, desnecessária e necessária. Definir tipos e graus da influência dos espíritos no mundo físico e como neutralizar, evitar a ação dos espíritos inferiores. Para entender o papel do médium na comunicação mediúnica, sua influência moral e a do médium onde vivia, as contradições mediúnicas e as mistificações. Para organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Identificar a natureza, intenções e identidade do espírito comunicante. Tudo isso aqui está no livro dos médiuns. Por isso que esse livro é considerado a Bíblia da mediunidade. Né? Até hoje não existe nenhum outro livro tão completo para nos ensinar, nos orientar ao respeito da mediunidade. Inclusive, nós estamos fazendo esses estudos aqui, né, fundamentados nesse livro, o livro dos médiuns. Aliás, novamente eu recomendo esse livro, ler esse livro. Eu já tinha falado agora há pouco, né, para aprofundar os estudos, né, porque o médium que não estuda, você lembra? O médium que não estuda, a espiritualidade deixa de lado. Pois eles precisam de quem realmente tem interesse em trabalhar espiritualmente e com conhecimento, né? É como que a gente vai ganhar no merecimento para ser assim, iluminado, né? Ser acompanhado, assistido. É quando a gente vai fazer esses trabalhos e até no dia a dia, é para ser inspirado, né? Tipo assim, a gente se torna alguém querido, não que a espiritualidade não goste de nós, né? Porque sabemos que eles são muito amorosos com todos nós, mas eles se sentem muito bem de ficar próximo a alguém que está se esforçando por evolucionar, alguém que está se esforçando por entregar o melhor de si, se esforçando para ajudar o próximo. Eles valoram muito isso, né? E acho que nós também deveríamos valorar muito isso, porque as oportunidades que se nos oferecem são únicas. Elas são únicas e acho que não somente é para a gente fazer parte de um fenômeno, senão que realmente é por caridade, para ajudar, para fazer o bem, sobretudo aqueles que não têm corpo, né? Enfim, agora nós vamos ver no seguinte slide, justamente os livros, né? Eu falava agora há pouco também dos livros, né? E todas essas informações servirão de referência para a edificação da doutrina espírita que, partindo do livro dos Espíritos, escrito na forma de um código, foi posteriormente desdobrado nas demais obras básicas. Né? São livros muito interessantes, muito esclarecedores e até de orientação. Né? Sobretudo o livro dos Espíritos, que ele tem todas as respostas a muitas dúvidas nossas. O Evangelho, ele tem uma interpretação diferente, uma interpretação mais, vamos dizer, mais lúcida, que a interpretação de outras doutrinas ao respeito do Evangelho de Jesus. Né? O céu e o inferno que nos traz
nos traz também muita informação a respeito de, por exemplo, dos suicidas, né, de fatos que às vezes nos servem, né, nos interessa para nós podermos logo dar também uma orientação tanto encarnados como a desencarnados. Enfim, que ainda não leu, deve ler, né? Pois todos esses livros são a codificação espírita que foi tão cuidadosamente preparada por Kardec. E é nesses livros que se encontram baseados todos esses estudos que a gente está realizando. Todos os estudos que se referem à doutrina espírita estão baseados nesses livros, né? E, bom, vocês sabem que o livro dos Espíritos foi o primeiro, né? As outras obras, como repito, partiram dele, né? Ou seja, parte do livro dos Espíritos foram desdobrados e deram origem às outras 4 obras. Então, esses 5 livros são a base da doutrina espírita e é chamado de Pentateuco Kardeciano. Então, recomendo, quem não tiver, encontra na internet e lê. É muito importante. Então, nós temos aqui nesse slide a referência moral do Espiritismo está contida no Evangelho de Jesus. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo em virtude de não haver outra melhor. Né? Esse Evangelho de amor que Jesus nos deixou e que na época a humanidade não soube entender. Né? Então, a nossa doutrina está baseada na lei de Deus. Apenas ela veio explicar, ampliar e orientar melhor algumas coisas que o Cristo não pode dizer claramente, ou melhor dito, que nós não conseguimos entender. Por isso nós não tivemos a reforma que precisávamos ter naquela época, né? Bom, Kardec nos deixa sempre isso muito claro. O Espiritismo não veio modificar o que Jesus disse, apenas a desenvolver o Evangelho do Mestre. E é isso que realmente o Espiritismo faz, né? Vamos passar a seguinte. O mais belo lado do Espiritismo é o lado moral, e por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Esse é um pensamento de Kardec. Né? Então, o lado moral é fundamental para a mediunidade? Alguns afirmam que não importa, né, se a pessoa é evoluída ou não, que a mediunidade não tem nada a ver com condição moral da pessoa. Como é que se está dizendo que é importante? Bom, de fato, mediunidade é uma condição orgânica, né? Nós sabemos que todos nós trazemos a mediunidade em maior ou menor grau. Então, quando chegamos já na parte do programa que trata um pouco mais detalhado do estudo da mediunidade, aí nós vamos entender que a mediunidade é uma condição orgânica, né? A criatura nasce médium. Pode até não desenvolver a mediunidade na fase infantil, desenvolver na fase adulta, ou até na adolescência, ou até mesmo na fase idosa. Mas a pessoa nasce médium. Isso é verdade. Né? Então, uma pessoa pouco moralizada pode ser médium? Sim. Uma pessoa moralizada pode? Também pode. Contudo, a diferença está em que quanto mais moralizado o médium, melhores as comunicações, mais flexível se torna, ou seja, a capacidade de atender e ajudar o maior número de espíritos, mais confiança ele adquirirá da espiritualidade. Né? Quer dizer, a espiritualidade vai dar mais confiança, vai ter mais confiança nele. Né? O grau moral dele é que faz o merecimento do auxílio, né? Então, mas ele vai escutar a espiritualidade, mais assistido ele vai ser, mais capacidade de trazer mensagens
e até mais capacidade de intermediário de espíritos sublimais. Ele pode ter, né? Porque para estabelecer uma boa comunicabilidade, tem que ter afinidade de sintonia. E para isso, a moralidade tem que prevalecer para nós sintonizarmos com espíritos evoluídos, né? Bem certo, né? O que a gente é, o que a gente atrai enquanto a companhia espiritual. Se nós tivermos um grau moral, por aí temos umas coisinhas aí que não conseguimos modificar, nada. Então, a nossa companhia espiritual não vai ser melhor. E se nós somos médiuns e estamos trabalhando, o que vamos a sintonizar também não vai ser muito bom, né? Então, é importante, não somente porque a gente é médium, senão é importante para nós encarnados, porque para isso que a gente veio, né? Nós estamos nesse planeta, no mundo de provas e expiações, caminho à regeneração, né? Nós já estamos no processo para sermos um planeta de regeneração. Nós estamos no processo. Esse processo vai acabar no 2060 aí, né? Até os 57 e 60 que nós vamos completar os 300 anos que leva de mudança de, vamos chamar de categoria, né? Então, ainda estamos sendo ou estando nesse processo, vamos ter muitas provas, né? Vamos ter muitas expiações. Então, ainda somos espíritos imperfeitos, caminho à perfeição. Então, nós temos que aproveitar, porque para isso, como eu dizia, que a gente vem para espiar o que fez e para melhorar o que foi o motivo, né? Quer dizer, as imperfeições que a gente tem foram o motivo do qual nós nos comportamos mal em outra vida, fizemos um mal para alguém e fomos adquirindo débitos. Então, é isso que nós viemos fazer agora, sanear esses débitos e melhorar esse defeito que ocasionou o débito. Então, se nós, como espíritas, somos conscientes disso, porque o repetimos, porque lemos o Evangelho, porque fazemos aulas, porque escutamos no centro espírita, né, falamos sobre isso, então temos que fazer para melhorar, né? Porque o nosso compromisso é maior de quem não tem nenhum conhecimento. Então, nós sendo médiuns, trabalhando, já estudando, nós estamos mais do que conscientes de que temos que nos moralizar. Cabe cada um saber qual é seu defeito, o que é que tem que ser modificado, o que é que tem que ser extinto dentro de nós, para nós podermos ter um melhor comportamento também, para nós podermos acompanhar essa missão que a gente assumiu. E essa missão, essa programação existencial que nós temos. Então, é bom a gente refletir nisso, né? Então, se o médium é pouco moralizado, ele vai ter essas companhias que eu comentei agora, né? Não vão ser as melhores, vão ser espíritos de baixa evolução, né? Eles não vão conseguir captar espíritos superiores, pois eles se encontram em diferente vibração. Um vibra muito alto, outro vibra muito baixo, né? E não vão conseguir sintonizar. A espiritualidade vai até querer mais, né? Por assim dizer, o médium não conseguirá captar o pensamento deles, devido à falta de sintonia vibratória. Então, pode ser que a espiritualidade até queira fazer uma concessão, mas não consegue. Que a vibração de alguém que não está
100%, né? Acho que ninguém fica 100% também, né? Vamos dizer menos. A pessoa, o encarnado que não faz por se moralizar e ainda mantém vícios, ainda mantém defeitos de maneira bem intensa, então está vibrando mal. Por quê? Porque os pensamentos devido a esses defeitos, devido a esses vícios morais, o pensamento não é dos melhores. Então, se lembrem sempre, o pensamento, ele sai e ao sair da gente, ele se converte em vibração. Que é isso que nós lançamos, é isso que nós emanamos. Então, muitos de vocês, médiuns, devem perceber, às vezes, quando a gente está do lado de alguém, percebe essa vibração. Às vezes é muito bonita e a gente fica até, né? Se sente uma coisa gostosa de ficar perto de alguém que está vibrando bem, né? Aquela boa energia, né? E a gente se sente bem. Mas por aí encontramos, às vezes, alguém que tem uma vibração meio negativa, uma energia, emana uma energia negativa, e a gente se sente assim com mal-estar. A gente que é médium sente isso, mal-estar, sente tipo assim, uma dor de cabeça, uma coisa estranha, né? Então, é isso que eu estou me referindo. Eles não vão sintonizar. Imagine se um encarnado que vibra bonito, por assim dizer, a gente sente, imagine como será essa vibração desses espíritos superiores, mais evolucionados. Imagine, é um pouco difícil, né, de podermos nos sintonizar se nós estamos vibrando mal. Vibração baixa, né, vibração negativa, né? Então vamos refletir que tipo de médium eu quero ser. O lado moral é essencial, né? E esse é um dos motivos pelos quais muitos médiuns largam a mediunidade. Não querem trabalhar na mediunidade, porque tem que se reformar. Tem que procurar aprimoramento. Tem que lutar contra suas más tendências e tem que procurar deixar de lado seus vícios. E não é todo mundo que está disposto a mudar, né? Não é todo mundo que largar a cervejinha, não é todo mundo que quer largar suas manias, né? Enfim, é pouco a pouco que a gente vai. É por isso, e torno a falar, o conhecimento é muito importante, porque quando a gente tem conhecimento, passa a ter outra visão de vida, passa a ver tudo mais claro, no sentido de que vai acontecer, de que eu estou fazendo, está bem, não está bem. É como se a gente ganhasse um óculos novo com a lente perfeita para poder olhar tudo claro. Isso é o conhecimento. Então, vamos tentar, na medida do possível, de procurá-lo. Porque não é somente porque a Ana Cecília está falando que é para me estudar, porque agora eu vou ser um bom médico. Não é somente por isso. É porque o conhecimento realmente é tudo. E é a maior riqueza que a gente vai levar dessa vida. Porque ele se vai conosco e volta conosco. E ele se aciona no momento preciso, né? Porque ele vai na memória espiritual com a gente e volta e nos serve na próxima encarnação. Então, vamos pensar nisso, né? Então, com isso concluímos a aula do dia de hoje e vamos repassar agora as participações, qualquer pergunta que vocês tiverem para podermos saneá-las. E então, passemos ao seguinte. Obrigada a todos pela atenção.